lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja? Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Se acende? Amém. Como eu havia falado anteriormente, o tema da mensagem é ansiedade, o peso que Deus nunca pediu para você carregar. Não é a ansiedade, o peso que Deus nunca pediu para você carregar, porque nós sabemos que a ansiedade ela é um peso, ela traz aflição, ela traz angústia ao nosso coração. Nós vivemos dias onde um tempo marcado pela ansiedade, porque a correria do dia a dia, os compromissos, as incertezas com relação ao futuro, todas essas pressões da vida moderna têm levado muitos de nós a vivermos preocupados, num estado constante de preocupação. A ansiedade com o que comer, a ansiedade com o que vestir, a ansiedade com o amanhã. Tudo isso tem tirado a nossa paz. Não funciona, né? Com cabe os dois. Tudo isso tem tirado a nossa paz. A ansiedade com o que comer, com o que vestir, com o amanhã, tudo isso tira a nossa paz. Essas incertezas, essas pressões, os compromissos, as incertezas com relação ao futuro. E a gente percebe, lendo Mateus capítulo 6, Jesus ele nos dá a entender que esse problema não é novo, né? Porque no Sermão do Monte, onde ele está pregando aqui, ele fala, Jesus ele já sabia que o coração meu e seu, o coração humano, ele já sabia que o nosso coração seria tentado diariamente a viver preocupado constantemente com essas coisas da vida, não é? Jesus aqui ele está nos convidando a confiar nele e a viver confiando e descansando nele, porque aqui Jesus ele está nos chamando para tirar os olhos das preocupações terrenas e olhar para o alto, porque o texto diz: olhe para o alto, né? Busque em primeiro lugar as coisas do alto. Ele nos orienta a colocar os olhos no reino do Senhor. Salmo 130, 120, eu me esqueci a referência, mas o salmista diz: eleva os meus olhos. 120, 121, obrigado. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, pois de lá vem o meu socorro. E aqui Jesus, nesse sermão que ele orienta, fala sobre ansiedade, coisas corriqueiras do dia a dia. Ele está nos orientando nesses versículos, nos chamando a ter fé, nos chamando a ter confiança e nos chamando a ter a prioridade espiritual. Porque nessa geração marcada por crises internas, noites mal dormidas e corações inquietos, contas a pagar, né? Tudo isso contribui para uma sociedade ansiosa. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Eu já levantei um testemunho pessoal, já levantei meio ansioso, meio preocupado, porque ontem eu fui, você vê que são coisas corriqueiras do dia a dia, calçar, comer, vestir, essas coisas que nos trazem ansiedade. Ontem, alguns dias atrás, eu estava com o carro na porta da escola, esperando a minha filha, e desliguei o carro. Quando eu fui ligar o carro, ele não ligou.
eu já logo sou mecânico, mas tem coisa que é simples de você notar. Eu disse a bateria, já tinha um ano e pouco que estava sem a bateria, com bateria já, né? Ou seja, a bateria já estava vencida. E eu peguei e chamei o rapaz da bateria e ele chegou para trocar a bateria. Aí eu estava dentro do carro, conversando com a minha filha, pensei, não precisa eu ficar lá olhando, né? Só trocar a bateria é uma coisa simples e rápida. E eu estou ouvindo um barulho, ele bateu em alguma coisa lá no motor. Eu peguei e fui lá e falei, você está batendo aonde? O que você está batendo aí? Ele, não, eu estou batendo aqui no motor de partida para ver se ele não está travado. Eu falei, mas não precisa disso não. Resultado, desde então o carro não ligava logo de primeira. Demorava umas 3, 4 vezes para o carro pegar. Levei na autoelétrica, resultado dessa brincadeira, R$538 ontem. Aí já tinha outra coisa para arrumar no carro e eu levei uma outra oficina. E eles chegaram lá e disseram assim, olha, isso aí não é o que o senhor está achando, não é o que o senhor está pensando. Porque carro automático ele tem uma peça, duas peças que são do semi-eixo, elas são chamadas de tulipa e trizeta, é o macho e a fêmea, um encaixa dentro do outro. E o que acontece? Lá dentro tem uma trizeta, 3 rolamentos que quando você acelera faz o câmbio se mover e passar a marcha. Normal, aí eu acelerava o carro, eu vou pregar, mas é só para você entender o porquê. Aí eu acelerava o carro, chegava em 60, 80, o carro tremia muito. E ele levei nessa oficina, eles disseram assim, isso aí é câmbio. Aí eu falei, câmbio, tem que comprar outro carro, porque câmbio automático, no mínimo 5 mil, começa no mínimo 5 mil. E aí eu já dormi preocupado e hoje eu levantei ansioso e não aceitei o primeiro diagnóstico, porque já tinha tido esse defeito e eu levei um outro mecânico. E cheguei lá, expliquei para ele, falei assim, tira isso aí, leva na onde conserta essa bendita tulipa e trizeta e vamos ver se funciona. Resultado, gastei mais R$1.350, isso no cartão, tá? Chave. Cartão vai passando, aí vamos orar para Deus, para Deus fazer o milagre. E o que acontece? Passou. Aí, mecânico é igual ser médico. Você levar carro mecânico é igual ser médico. Aí, quando os mecânicos fazem assim, ó. Aí ele falou, ó, tem que trocar isso, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Resultado, tem mais coisas para trocar. E hoje foi um dia assim eu fiquei muito ansioso, muito preocupado com essas coisas, porque você vai gastando dinheiro e às vezes o dinheiro você não tem o dinheiro, você vai passando, você vai fazendo conta e tudo isso vai gerando preocupação, porque é uma conta além daquelas que você já tem as de costume, não é? Então tudo isso contribui para uma sociedade ansiosa, não é? Tudo isso contribui para nós vivermos essa preocupação, não é? Com calçar, com vestir, com comer. Não é problema antigo, não é problema novo, é um problema antigo que Jesus já tratava aqui, porque ele sabia que nós seríamos tentados a viver com o coração ansioso. E aqui o verso 25, a minha filha vai colocar ali, hoje o Tiago não pôde vir, está trabalhando, a chuva, e ele me avisou e não pôde vir. Não é? No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a confiar e focar no reino dele, apesar das dificuldades e das ansiedades. No verso 25 ele diz assim, portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Deixa aí, filha. Então Jesus está dizendo aqui, a vida vale mais do que as preocupações. Porque ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Jesus ele usa ali a palavra portanto, porque há uma ligação entre o verso 25 e o verso 24. Põe o 24, Jesus está falando sobre dinheiro. Jesus antes ele diz de falar sobre ansiedade, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus ele conecta, porque ele fala aqui que a gente não pode servir a ele e ao dinheiro. Então ele está nos alertando que a vida não se resume simplesmente à comida, bebida e às roupas. A mensagem de Cristo aqui ela é bem clara. Não é que essas coisas não importam,
elas são necessárias, mas sim que que essas coisas não podem ser o centro da nossa atenção. E é isso que Jesus está dizendo, porque quando a nossa vida é medida por aquilo que pelas coisas, nós vamos viver sempre em crise, porque se o carro estragar, vai entrar em crise. Se faltar aquilo que eu estou acostumado, vai entrar em crise. Então, por isso que a nossa vida não pode ser medida pelas coisas. Então, a ansiedade, ela nos faz viver como se não tivéssemos um pai que cuida de nós. E a gente olha para o texto aqui, que nós precisamos lembrar que Deus, ele valoriza mais você do que aquilo que você teme perder. Jesus, ele não está preocupado com o que eu vou perder, ele está preocupado comigo. A gente olha para a palavra, Marta estava ansiosa com muitas tarefas, mas a Bíblia diz que Maria escolheu ouvir Jesus. Jesus disse assim: Maria escolheu a melhor parte. Então, o texto está dizendo, a palavra grega, para não se preocupe, põe o verso de 5. A palavra grega para não se preocupem, ou para não se preocupar, ou para preocupar-se, ela transmite a ideia de que a ansiedade, ela divide a mente. Então, por isso que Jesus disse atrás, não se preocupe com calçar, com vestir, porque a mente fica dividida, e quando a mente fica dividida, olhando e tirando a atenção de Deus, olhando para as coisas terrenas, a gente perde a paz, a gente perde a confiança, e a gente fica paralisado por causa da ansiedade. Por isso que a gente tem que olhar para o céu. E ele diz também, não se preocupem com o que comer, beber ou o que vestir. Todas essas necessidades, como eu falei, elas são básicas, elas são necessárias. Até elas têm que ser entregues nas mãos do Senhor, porque o calçar, o vestir, o pão cotidiano é o Senhor que nos dá. Amém. E Ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar, isso é fato. Todos os dias nós temos o que comer, apesar das dificuldades que todos nós passamos. Nós temos que entender que Jesus, ele não está minimizando a importância dessas coisas, calçar, vestir, pão cotidiano. O que Jesus está nos ensinando aqui não é minimizar a importância dessas coisas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a nossa confiança em Deus vem antes de preocupar com essas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele diz, a sua vida vale mais do que essas preocupações. E depois ele diz, não é a vida mais importante do que o corpo, e o corpo mais do que a roupa? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está apelando para a lógica. Qual que é a lógica de Jesus aqui? Ele nas entrelinhas, ele está dizendo assim: se eu dei para vocês a vida, o corpo, que são coisas mais complexas e valiosas, será se eu não cuidaria também do alimento? Será se eu não cuidaria também da roupa, que são menores? Então, se Deus nos deu a vida, se Deus nos deu o corpo, se Ele nos dá o ar para encher os nossos pulmões e movimentar todo o nosso corpo, são coisas complexas. Se você estudar o corpo humano, você vai ver que há milhões de quilômetros de veias. O cérebro humano é uma coisa assim extraordinária. Então, se essa máquina, vamos usar essa expressão, que é o corpo humano, Deus nos deu, será se Ele não cuidaria também do alimento, da roupa, dessas coisas que são menores? Será se o Senhor não nos vai dar o pão? Será se o Senhor não nos vai dar a provisão para suprir as nossas necessidades? Eu tenho certeza que sim. E depois Jesus, ele fala sobre a criação, que a criação prova o cuidado de Deus ao nosso respeito. No verso 26 até o 30. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens, de
pequena fé. Então aqui Jesus ele está mostrando que a criação prova o cuidado de Deus ao nosso respeito. Ele usa a natureza, ele usa aves, lírios do campo. Jesus está dizendo: as aves não trabalham, mas o Senhor as alimenta. Os lírios não costuram, mas o Senhor veste esses lírios melhor do que Salomão. Ou seja, se Deus cuida dos detalhes da criação, Ele certamente vai cuidar de mim e de você. Se o Senhor cuida de um passarinho, se o Senhor cuida de uma árvore, se o Senhor cuida dessas coisas da natureza, então a gente não tem motivo para ficar ansioso, porque certamente o Senhor vai cuidar de mim e de você. Então, Jesus está dizendo aqui que a ansiedade ela nasce quando a gente duvida sobre o caráter de Deus, porque Ele diz no verso 26, vocês não têm muito mais valor do que essas coisas, do que elas? Será se eu e você não temos mais valor do que um passarinho? Jesus ele faz a pergunta no verso 26, no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A ansiedade ela não acrescenta, ela só tira. Ela não produz, ela só destrói. A ansiedade é viver estrangulado. E o verso 30, Jesus faz uma pergunta: se Deus veste a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então a gente percebe que a gente tem que olhar ao redor, porque todas as vezes que você olhar ao redor, a criação é lembrete diário da fidelidade de Deus. Quando você vê um passarinho no céu, quando você ouvir um passarinho cantando, lembre-se que ele está sendo sustentado por Deus, assim como você está sendo sustentado por Deus. Então quando você vê um passarinho passando perto de você, quando você vê um passarinho cantando no céu, você vai se lembrar, se Deus está cuidando desse passarinho, esse passarinho está comendo, está bebendo, o Senhor vai me dar comida, vai me dar bebida, vai sustentar a minha vida e vai abrir as portas para mim, e eu vou ter aquilo que eu preciso. A gente olha para Elias no deserto, ele pensava que que ele morreria, mas o Senhor enviou corvos com pão e carne. A provisão sobrenatural veio no meio do nada. Então, se Deus cuida, por que nós preocupamos tanto? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos, né? Se Deus cuida dos pássaros, das aves, dos lírios, por que a gente se preocupa tanto? Então talvez seja a hora de nós revisarmos as nossas prioridades, porque a ansiedade ela trabalha muito com prioridade errada. A gente passa a olhar o problema e esquece de olhar para aquele que pode resolver o problema. Hoje eu olhei só para o valor que eu gastei e vou ter que gastar no carro, e isso me trouxe ansiedade. Eu fiquei muito preocupado, muito ansioso, e hoje não foi um dia muito legal para o pastor. Por quê? É o que eu preguei no domingo passado. As pessoas pensam que os homens de Deus, que os servos de Deus não cansam e não tem problema. Eu tenho problema, assim como você tem. Não é porque eu estou um degrau acima ou tenho um título que eu não tenho preocupações, ansiedades, tristezas. Não, eu sou homem feito de carne assim como você, mas com Deus eu tenho aprendido a lidar comigo mesmo, lutar contra mim mesmo, que é o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. É o que a palavra de Deus diz. Outra coisa, a ansiedade, ela, verso 31 e 32, é um sinal de prioridade errada. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber. Você vê que essa pergunta é repetida várias vezes? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir. É o 32. Pois, olha quem pergunta sobre essas coisas, olha quem corre atrás dessas coisas. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, Jesus está dizendo aqui que a ansiedade é um sinal de prioridade errada. Ele diz, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos são aqueles que viviam sem Deus, por isso eles corriam atrás das coisas como se tudo dependesse deles. A gente tem que entender que Jesus lembra nesse versículo aí, preste atenção ali depois da vírgula, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Então, Jesus sabe que você precisa dessas coisas básicas e necessárias que a vida dá vida. Então, a ansiedade, ela revela em quem ou no que nós estamos confiando. A ansiedade, ela revela em quem ou no que nós estamos confiando. Então, quando a gente está muito ansioso, é quando Deus não é o primeiro. E quando Deus não é o primeiro, tudo vira motivo de preocupação. Então, por isso que a ansiedade é um sinal de prioridade errada, de pensamento errado, de motivação errada, porque ela revela em quem ou no que nós estamos confiando. Então, às vezes, eu estava confiando e preocupando em como pagar essas faturas do cartão de crédito. Porque só hoje foi quase 2.500 e ainda tem mais coisa para arrumar. Mas é aquele negócio, está andando, quando estiver andando, nós vamos andando. E Deus vai mandar a provisão. Então, ansiedade constante. Então, quando Deus não é o primeiro, a primazia no nosso coração, tudo vira motivo de preocupação. A gente está olhando só para a conta, para a dificuldade, para a família, e a gente tira os olhos do Senhor. Então, a ansiedade constante pode ser sinal de um coração mal alinhado. A gente olha para o jovem rico, ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão das suas riquezas. Ele saiu triste, porque ele tinha prioridade errada, coração ansioso. Então, às vezes, essa ansiedade que está no nosso coração pode ser uma prioridade errada, olhando para o lugar errado, focando no lugar errado, focando no sentimento errado, focando na prioridade errada, porque Jesus está dizendo aqui, são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Pagãos são quem não acredita em Deus, quem não crê em Deus. E ele diz, eu sei que vocês precisam dessas coisas, eu sei que vocês precisam. Então, se o diabo ou nossa emoção está dizendo, perguntando, será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus sabe o que eu estou precisando? A resposta está ali. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém? Então, qual que é o antídoto para tudo isso? Jesus, ele nos dá a chave no verso seguinte dessa prioridade errada. É buscar o reino. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui Jesus está dizendo mais ou menos assim, mais ou menos não, porque com Deus não há dúvida, não há incerteza. Jesus está dizendo aqui que quando nós buscarmos Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. O problema é o que eu sempre digo, nós invertemos a ordem. Nós buscamos em primeiro lugar as demais coisas. E o reino de Deus é só se tiver tempo, é só se eu tiver vontade, não é? A prova é que é só você olhar para algumas pessoas que faltam culto constantemente. Elas estão invertendo as coisas, estão buscando as demais coisas, coisas terrenas, e estão deixando o reino de Deus de lado. Então Jesus diz que o remédio contra a ansiedade é priorizar o reino de Deus. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar é mais do que desejar, porque tem gente que só deseja, mas não busca. Buscar é viver com propósito, é viver focando naquilo que você quer. E entenda o seguinte, os lugares que a gente anda mostram o que a gente quer. Os lugares que a gente vai mostram o que a gente deseja. Então Jesus promete todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa trocar o hábito de se preocupar pelo hábito de buscar o reino de Deus. Colocar em primeiro lugar na nossa agenda as coisas de Deus. Ler a Bíblia, orar, jejuar, congregar, se santificar, separar mais tempo para Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Quando a gente prioriza o reino de Deus, Deuteronômio 28:2 diz que a gente não precisa correr atrás da bênção, ela vai correr atrás de nós. Porque a gente está priorizando o reino de Deus. Coloca aí, minha filha, Deuteronômio 28:2.
todas estas bênçãos, obviamente que tenham condições atrás, né? Tem que ler as condições atrás. Obediência, buscar o reino, como eu estou falando. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, quando você busca em primeiro lugar Deus Todo-Poderoso, você não precisa correr atrás da bênção, ela vai chegar até você. Deus vai promover algum tipo de situação para te abençoar, porque você está priorizando não a ansiedade, não as coisas como calçar, vestir, pão cotidiano, mas você está priorizando buscar o reino de Deus. E até mudar o foco de oração, porque a gente ora muitas vezes baseado só nisso. Deus, meu carro, Deus, minha casa, Deus, meu dinheiro, Deus, meu trabalho. Aí Deus está dizendo, e o seu coração? Peça pelo seu coração, peça por almas, peça poder, peça santidade. E Jesus termina a exposição de Mateus. Ele termina dizendo o verso 34, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Você está preocupando com amanhã? Ele nem chegou ainda. Viva o dia de hoje, né? Ele termina com esse princípio libertador, que a graça de Deus ela é diária, ela não é semanal, ela não é mensal. Todos os dias nós vamos ter o pão de cada dia. Todos os dias nós vamos ter a graça, a misericórdia do Senhor vai se renovar a cada manhã. Por isso que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. Quando a gente vive o amanhã, a gente está querendo o pão de amanhã. Então a ansiedade cresce quando nós tentamos viver 2 dias ao mesmo tempo. Isso é ansiedade. A ansiedade, a raiz da ansiedade é essa, é viver 2 dias ao mesmo tempo. Não é? Você já parou para analisar que 90% daquilo que traz ansiedade e preocupação ao seu coração não vai acontecer? Não acontecerá e não aconteceu? Faça um retrospecto aí. Alguma coisa que te deixou muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado pensando que era o câmbio do carro, porque eu fui numa oficina e eles disseram, é o câmbio. Vai lá naquela oficina mais. Aquela lá em cima. Não vou falar não, porque senão eles vão. Sabe? Eles nem mexeram no carro, eles nem abriram o carro. Pelo que eu entendi. Porque se eles tivessem aberto, mexido no carro, eles tinham descoberto as outras coisas que estavam estragadas, teriam me falado. Já essa oficina eu já tive problema com ela lá. Eu fui lá uma vez, cadê a chave? Eu fui lá, não vai? Senão você ainda leva a minha chave. Não, já tem, já. Essa chave aqui, o meu carro, ela não é chave, chama start-stop, né, que chama. Ela só para mostrar a chave chique. E eu só tenho essa, eu tenho até que mandar fazer outra chave. Aí um dia eu fui lá nessa oficina, nessa mesma oficina, dei a chave para o mecânico pôr o carro para dentro. Eu parei na porta e ele pôs para dentro. Eu estou lá esperando para trocar o óleo. Aí eu estou vendo ele anda para lá, anda para cá, o tempo passa, anda para lá, anda para cá. Aí eles chegaram em mim e falaram assim, ó, a chave do seu carro sumiu. Eu falei, que legal, né? Que bênção. Aí eu fui lá para fora, aí eu até mandei mensagem para minha filha, né? Eu falei, Laura, sumir a chave, o espírito de Pedro está quase aparecendo aqui no seu pai. Ela, calma, pai. Eu estava quase tirando a espada e indo lá cortar a orelha do meu como fez lá o Pedro, cortou a orelha do centurião mau. Aí tempo passa, descobriram que a chave tinha sido deixada dentro de um carro de um cliente e esse cliente foi embora viajar. Ele já estava na rodovia já. E aí o mecânico pegou a motoquinha dele e, ó, e achou o homem no meio da rodovia. Então é cada coisa, né, que acontece. Aí
Aí eu fiquei preocupado, fiquei descansado. Eu falei, irmão, vai me dar uma chave nova, vai ter que alugar um carro para mim, vai ter que, vou tacar um processo nele, porque hoje tudo é processo, né? Então, seguiu o que estava no negócio, mas resolveu. Então a gente tem que viver um dia de cada vez, porque a ansiedade cresce quando a gente tenta viver 2 dias ao mesmo tempo. Então amanhã não chegou ainda, o problema de amanhã resolve amanhã, o problema de amanhã resolve depois da manhã, o problema de hoje tem que ser resolvido hoje. Então quando a gente conscientizar disso e aprender a descansar no Senhor, como Jesus ensinou o povo lá no deserto a confiar no cuidado diário, né? A gente vê que o maná caía diariamente, e quando eles tentavam estocar, apodrecia. Então, queridos, Deus quer que eu e você confie nele um dia de cada vez. Se você está ansioso, se você está preocupado, tem mais coisa aqui que fala sobre Filipenses, né? Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, põe na filha, só para a gente encerrar, em outra oportunidade eu explico esse capítulo também. Filipenses capítulo 4, o verso 6. Fique de pé para a gente orar, e a gente vai ler esse versículo e vai orar baseado nesse versículo. Jesus está dizendo, Paulo aliás, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Até o 8. E a paz de Deus, você percebe? Volta lá. Você vê que é um degrau. Jesus diz, Paulo diz, não andem ansiosos por nada. É uma ordem direta, né? Uma ordem que liberta. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça. O que Jesus está dizendo? Leve o seu problema em oração. Troque a ansiedade por oração. O que Paulo está dizendo? Apresente seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? A paz de Deus vai exceder todo o entendimento. Ou seja, quando você entrega orando, o texto está dizendo que vai vir uma paz que excede o entendimento, algo sobrenatural. Ou seja, não é uma lógica humana, é um milagre de dentro para fora. Você vai estar dentro da dificuldade, mas você vai ter paz no seu coração, porque você entregou, e quando você orou, a paz de Deus excedeu todo o entendimento. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer, mas você está passando tanto problema, está tão tranquilo. Aí você vai dizer, a paz do Senhor. Por isso que a gente se cumprimenta, né? A paz do Senhor seja contigo. Não é? Aí diz o texto, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Deus vai guardar. O termo guardar aqui mostra que é como se Deus colocasse ao redor, é um termo militar, é como se Deus colocasse ao redor de nós um exército, guardando o nosso interior, guardando a nossa mente. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir que a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem, venha sobre nós. Não se preocupe com o calçar, com o vestir, com as coisas terrenas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. E hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha e a sua vida, que toda ansiedade, toda aflição seja retirada do nosso coração, e nós possamos viver a paz do Senhor, que excede todo o entendimento do homem, no nome de Jesus. Pai, aqui nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, fazendo o que o Paulo disse, entregando, ó Deus, diante do Senhor em oração e súplicas os nossos medos e preocupações, pois a tua palavra diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não é calçar, não é conta, não é vestir, não é problemas, ó Deus, que pode, ó Deus, ou vai tirar a nossa paz, a paz que o Senhor nos deu. Sonda o nosso coração, vê as prioridades erradas, porque muitas vezes, ó Deus, a ansiedade é querer viver 2 dias ao mesmo tempo. Nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a esperar no Senhor, nos ajuda a nos aquietar no Senhor, porque o Senhor tem sido nosso pastor, nada tem nos faltado. O Senhor é Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ajuda, o Deus que não deixa nada faltar,
na hora certa e no momento certo, tudo se ajeita, as bênçãos se concretizam e realizam, a promessa se cumpre. Ó Deus, o maná chega, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que está conosco. Por isso, Senhor, nós olhamos para as aves do céu, para os lírios, e, ó Deus, contemplamos essa grandiosidade que o Senhor fez. Se o Senhor alimenta as aves, ó Deus, os lírios, ó Deus, veste mais, ó Deus, em beleza e formosura do que Salomão se vestiu, quem dirá, ó Deus, o Senhor não vai cuidar de nós? O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida do meu irmão, da minha irmã, que aqui está. Por isso, Senhor, não há motivo, ó Deus, para tanta preocupação, porque o Senhor já deu provas o bastante para nos mostrar e provar que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que o Senhor é o Deus que, ó Pai, nos sustenta. E por isso eu peço, no nome de Jesus, tira essa ansiedade, tira essa dor no peito, ó Deus, do coração do seu povo. Tira, Senhor, em nome de Jesus, esse pensamento, ó Deus, que aflige tanto, ó Deus, a mente, as emoções, ó Deus, do seu povo. A tua palavra, ó Deus, em Filipenses diz que o Senhor guardará em paz a mente do seu povo. Leva, Senhor, cativo os nossos pensamentos à obediência do Senhor. Transforma a nossa mente, nos faz experimentar boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja protegida, ó Deus, com as armaduras do Senhor. Que o capacete, ó Deus, seja colocado sobre a nossa mente. Esse pensamento de frustração, de derrota, de tristeza, esse pensamento dizendo não vai dar certo, esse pensamento dizendo desiste, esse pensamento dizendo que não vai dar certo, que nós não podemos, ó Deus, isso não provém do Senhor. A palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim, ó Deus, que cada um deseja. Que no nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem, ó Deus, seja colocada no lugar da nossa ansiedade. Que a ansiedade seja tirada e nós venhamos trocar a ansiedade por oração, por busca, ó Deus, porque o texto diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando buscamos o reino e a justiça, aí sim, ó Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero poder, eu quero santidade, eu quero unção, eu quero a glória, o poder manifestado do Senhor em mim, na minha casa, no meu ministério e na tua igreja. No nome de Jesus, as demais coisas são secundárias, elas virão, porque o trabalhador é digno do salário. Ó Deus, o salmista disse: fui moço, agora sou velho, mas contudo, nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor é o nosso pastor. Que a graça do Senhor seja sobre o nosso coração e que a ansiedade seja tirada e nós possamos desfrutar de tempos de paz, refrigério e descanso, mesmo em meio ao problema. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Olhe para mim e diga: eu vou dizer e você vai saber o que é para falar. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Fala paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém? Diga amém. Amém. É isso, quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor e diz amém, você recebe a paz do Senhor. Por isso, quando você for cumprimentar alguém que é crente, cumprimenta com oi, tudo bem, não. Primeiro a paz do Senhor, primeiro a graça e a paz. Aí depois você pergunta: está tudo bem? Como é que vai a família? Porque você já logo lança a paz do Senhor. Amém? Caso vocês queiram dizimar e ofertar, possam dizimar e ofertar, fique à vontade. Esse é o momento. Amém? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me agradeço e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que
agradecer a presença. Como você chama, querido? Vinícius. Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, que as suas necessidades sejam supridas, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre do mal e que as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando, vamos agradecer ao Senhor. Domingo que vem, amanhã é a oração. Mudamos de dia porque sexta-feira eu tenho compromisso. Tenho um aniversário com o filho do irmão aqui da igreja e nós não podemos faltar. Aí a oração de sexta vai ser na quinta, às 7 horas. Amém? Caso você queira estar orando, como eu tenho falado e já tenho visto, Deus tem respondido orações. Amém. Então amanhã a gente vai estar aqui no nome de Jesus e domingo também nós estaremos aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Pai, toda glória e honra sejam dadas ao Senhor e o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Abençoa nós, a nossa casa, o trabalho de cada um, a vida financeira, profissional, sentimental, familiar. Ó Deus, guarda os nossos filhos, nossas crianças. Guarda, Senhor, esta igreja, prospere e abençoa esta igreja que tem permanecido fiel, ó Deus, por longos anos nas suas palavras. Ó Deus, apesar das dificuldades, nós estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, livra-nos do mal a retornar para casa e que a tua graça seja sobre nós, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Está terminado no nome de Jesus. Não te lance o uso.